E já de volta ao vivo e em cores, agradecendo, claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Esta é a Rede Século XXI, prestando esse serviço à comunidade, à sociedade, ao nosso país, com informações aí, TV educativa. Hoje, Alzheimer. Conosco o doutor Rainha, nosso médico geriatra, está dando uma aula aí de compreensão como funciona a nossa mente humana e aí o processo degenerativo, principalmente quando atinge aí uma certa idade, que é a doença do envelhecimento. Doutor, muitas perguntas estão chegando aqui, doutor, assim. Gostaria de saber se a dormência nas pernas pode causar Alzheimer. Pergunta a nossa amiga Maria do Socorro Mendes da Silva de Solidão, lá em Pernambuco, acompanhando o programa, o Brasil inteiro participando, doutor. Vamos aí agradecer a participação da dona Maria do Socorro. E aí, doutor, dormência nas pernas causa Alzheimer? Não tem nenhuma correlação, não. Pode procurar aí um ortopedista, etc., né? Mas não tem nada com a memória, viu? Fica tranquila, viu? Vamos ver aqui, o seu Hélio Dório, né, de Campinas, aqui, bem do ladinho da gente, está acompanhando o programa, está gostando demais. Ele pergunta, a cirurgia bariátrica influencia na memória? Pergunta o nosso amigo Hélio, doutor. Hélio, a cirurgia bariátrica, temos que contextualizá-la a questão também do envelhecimento, porque a cirurgia bariátrica restringe a absorção de vitamina B12. E no envelhecimento natural também temos uma dificuldade de absorção da vitamina B12. O déficit de vitamina B12, ele é associado diretamente àquele processo que nós conversamos de transtorno cognitivo leve e degenerando para um tipo de demência, chamada demência carencial. A carência de B12. Que funciona exatamente como Alzheimer. Aí, doutor, eu vou lá na farmácia, nossa, para não ter carência de B12, eu vou lá e compro. Tem B12 por aí, eu começo a tomar. E aí? Na verdade, isso tem que ser dosado, né? Dosado e reposto de maneira continuada para o paciente ter um nível plasmático, nível no sangue, continuamente alto. Então, Hélio, dose sua B12 e mantenha um acompanhamento médico. Quem que tem que procurar? Pode ser um geriatra. Um geriatra. Exatamente. Acho que é o especialista mais completo para o envelhecimento. Você não exclui os outros, mas você tem um médico que te acompanha como um todo. Não quer dizer que você não vá ao cardio, que você não vá ao neuro, ao nefro, ao endócrino, mas você tem um cara que te orienta, que te coordena justamente nesses processos todos. Olha que fantástico. Então, procure um geriatra, não deixe para amanhã, não espere chegar, né, a doença senil acontecer para procurar. Não, o geriatra ele vai acompanhar no processo natural da vida, viu, gente? Né? A Iraci Caranhani, a dona Iraci de Siqueira, Campos, no Paraná. Obrigado, dona Iraci, Deus abençoe a senhora. Ela está acompanhando o programa, está parabenizando aqui o Frei Rinaldo, o Vídeo de Saúde e o doutor Rainha aqui no programa. Obrigado, dona Iraci, que é de Siqueira, Campos. Um beijo para a senhora. Lembrando também que esse final de semana estarei lá em Arapongas, no Paraná, rezando a Missa Saúde, às 19 horas, lá na igreja, acho que dos Palotinos, em Arapongas, no Paraná, viu, dona Iraci? Um beijo para a senhora, parabéns. É bonito a gente ouvir esse retorno aqui, demais, doutor. Bom demais. Obrigado aqui. A pessoa não quis se identificar, doutor, a gente respeita também, acima de tudo. Eu vou chamar de Dona Maria, né? Nesse caso é o momento que Nossa Senhora empresta o seu nome para várias situações. Eu vou chamar de Dona Maria, também não vou dizer a cidade. Ela diz assim que a irmã começou com uma tristeza, depressão, agora foi diagnosticado com Alzheimer, fica o dia inteiro quieta. Se ela fizer uma atividade, passear, quem tem Alzheimer tem que tomar calmante também, pergunta ela assim. Nesse caso, doutor, tristeza, depressão, foi diagnosticada, pergunto se a atividade ajuda e essa questão do calmante aí, doutor. Excelente pergunta e bem completa. Existem fatores metabólicos que podem gerar alterações cognitivas, ou seja, alterações de memória. Déficit de vitamina B12, que foi respondido agora. Transtornos da tireoide. Então, entenda, tem tireoide com alteração da sua produção hormonal, ou para mais ou para menos, ou hiper ou hipotireoidismo, tem que ser tratados. Agora, o pessoal que está em tratamento e tudo certo, não tem problema nenhum. Por isso que é importante manter a coordenação desse tratamento da tireoide. Mas B12, alteração de tireoide, depressão. Depressão é um outro fator de risco para a demência modificável. Inclusive, anos depois, se um paciente desse com depressão manifestar um quadro demencial, às vezes a gente consegue lá na frente fechar o diagnóstico por completo. Olha, aquela manifestação daquela depressão atípica, difícil de tratar, que não respondia a remédio, já era a manifestação do Alzheimer. Mas, via de regra, a depressão é um fator de risco para a demência. Então, falando da depressão, por exemplo,
30% dos pacientes que têm depressão e não trata, ou trata e não melhora, vai ter Alzheimer. Olha só. Então, depressão na terceira idade não é simplesmente se sentir bem. É muito importante tratar e redimir. Ou seja, ficar eutímica, que é com humor restabelecido. Também muito encontrado no consultório. O paciente toma remédio há anos, não está eutímica, ou seja, continua deprimida, isso vai passando, como se fosse normal da vida. Ou seja, nem toda depressão, a pessoa que está tratando de depressão vai ter Alzheimer. Isso. Mas quem não trata da depressão... Doutor... Ou trata e não melhora. E a depressão é um outro contexto que tem que ser discutido à parte, porque tem outras situações envolvidas para tratamento. Entendi. Como vale a pena perguntar, gente? Como vale a pena ter um médico? E ela também perguntou também sobre remédio, remédio, calmante, o uso de calmantes. Então, os calmantes, que são os benzodiazepínicos, ok? Que são os famosos tarja preta. Tá, eu aproveitar essa, doutor, que o senhor está colocando do calmante aqui, porque também chegou uma pergunta, doutor, essa pessoa, ela toma, eu até posso falar o nome da pessoa, não está pedindo assim para nós, a Josilene Almeida. Obrigado, Josilene, Deus abençoe. Aproveitando isso, doutor, ela gostaria de saber quem toma esses remedinhos aí de dormir, doutor, esses remedinhos, esses, né, o senhor falou o nome aí, ela toma há 20 anos com o seu esposo, né? Corre o risco de ter Alzheimer. Eu e meu esposo, Edivaldo, tomamos toda noite. Já tentamos de outra forma e não consigo. Outra forma a gente não consigo. A gente não dorme se não tomá-lo. Os médicos pedem para a gente parar, mas não consigo dormir se não tomar esse bendito remedinho aí para dormir, doutor. E aí? Então, exatamente. Então, falando dos benzodiazepínicos, os famosos tarja preta, sim, eles são responsáveis por deterioração cognitiva. Tem que ser retirado. Agora, existem técnicas para retirada. Não pode simplesmente... Tem que tirar. Não pode simplesmente, não vou tomar mais, joga fora e não toma mais. Inclusive, é fator de risco para delirium. O cara fica confuso, entra em confusão mental por abstinência ao remédio. Então, existem técnicas para desmame, essa é a palavra, que é liberação desse remédio no organismo, muitas vezes trocando por outros, até que você consegue o desmame. Tá. Muitas vezes você troca um benzodiazepínico por outro, e esse outro é mais fácil de desmamar, e você vai desmamando. Por exemplo, em gotas. Esse benzodiazepínico tem vários nomes no mercado, etc, né, doutor? Exatamente. Essa é a raiz, né? Exatamente. Essa é a raiz. Então, essa é a classe. A dona Josilene e o seu Edivaldo há 20 anos tomam esse remedinho, doutor. Como retomar isso? Existe como, é complexo, não é fácil, mas tem que fazer esse processo de desmame. Isso está influenciando a memória deles? Isso pode influenciar claramente. Isso está mais do que retratado e comprovado nos livros. Influencia a memória ou lá na frente tem consequências como Alzheimer? Influencia diretamente como Alzheimer. Uau, né? Ok? Então, existem maneiras de poder fazer. Não precisa ficar preocupado, achar que vai ter a doença, mas é importante que a gente promova esse consenso. Se você trabalhar também na higiene do sono, e sono não é simplesmente tomar remédios, existe um trabalho não medicamentoso chamado higiene do sono, onde você trabalha vários outros fatores para induzir o paciente a dormir. Não ligar a televisão, não levar o celular para o quarto. Boa! Aí tem outras, né? Não levar problema dentro de casa, né? Dentro de casa levar problema, mas não para o quarto, né? Não levar problema, discussão, etc, né? Acima de tudo, celular, televisão, tem que facilitar, tem que ajudar, viu, gente? Aqui o Leonor, né? A dona Leonor Bertolo Vitali, né? Aqui de Valinhos. Obrigado, dona Leonor, Deus abençoe, né? Ela pergunta, o marido foi diagnosticado com Alzheimer por um médico. O outro, ela foi assim, poxa, né? Vamos no outro para ver, né? O outro falou assim, não, é uma demência, né? Ela pergunta, qual a diferença, doutor? É Alzheimer e demência? Isso pode aumentar com o tempo aí, doutor? Que diagnóstico que eu devo acreditar agora? Dona Leonor, doutor. Dona Leonor, demência é um nome genérico. Existem vários tipos de demência. Alzheimer é um tipo de demência, então os dois estão certos. Então existe demência de Alzheimer, demência vascular, mista, frontal, Lewy, carencial. Então não existe só um tipo de demência. Alzheimer corresponde a 50% do total de demências. Então é um sinônimo. Ok? Os dois estão corretos. Aqui, doutora, essa pergunta que eu vou fazer é um caso, assim, tipo de falta de exercício na memória. Por quê? A nossa amiga dona Nilzete Silva Oliveira, de Itapetininga, na Bahia, obrigado, dona Nilzete, pela participação.
Ela tem 46 anos e tem falha de memória, diz ela assim. Tenho dificuldade, Frei, de memorizar. Quando tento muito me lembrar de algo, fico até com dor de cabeça, né? Tem relação em desenvolver Alzheimer futuramente? Pergunta aí a nossa amiga dona Nilzete, doutor. Não, a dor de cabeça não tem nenhuma correspondência direta, é isso, né, Frei? Não, ela sente dor de cabeça quando ela tenta memorizar algo, lembrar de algo, ela tem falha de memória. Provavelmente seja tensional, precisa estudar o porquê tem falha de memória, qual é a dificuldade na memorização. Muitas vezes é tensional essa falha de memória, porque fica tão nervosa, tão tensa em conseguir memorizar, que tem, antigamente você fala, é tensional. Precisa caminhar por esse caminho, não de que tenham algo crônico nesse sentido. Lembrando que o quadro demencial é degenerativo e progressivo. O paciente vai perdendo, inclusive, as habilidades, principalmente as habilidades do dia a dia. Ok? Doutor, aqui a Margarete Mejias Dias, né? Obrigado, dona Margarete, pela participação. Ela fala assim que a mãezinha dela tem 91 anos, doutor. Ela não sabe se é dia ou não. Não entende que é hora do almoço e quer tomar café. Digo para vocês que é muito difícil e triste. Só eu que cuido, em geral, nenhum filho quer cuidar. Sempre uma filha arca com as responsabilidades. A gente vai falar sobre isso também, dona Margarete, assim, o doutor até vai falar uma realidade assim. É claro, né? A gente viu na matéria, quando uma pessoa na casa, né, de idade, etc., fica doente, geralmente a família inteira adoece com isso, doutor. Nesse caso, doutor, a mãezinha dela, que ama demais, etc., ela cuida sozinha, certamente sente o peso disso tudo. E aí, doutor, como ajudá-la? Né? De fato, é um momento de uma família adoecida, uma família que acaba perdendo da sua rotina, do seu próprio eu, do seu cuidado, para cuidar de alguém que ama. E é um jargão comum que a gente usa no consultório, mas ele é muito profundo, na minha opinião. Que muitas vezes a paciente demenciada pode não saber quem você mas você sabe quem é ela. Então isso transmite muito do carinho e amor ao longo da vida que a paciente deu para sua família e aí recebe isso na fase final de vida. O quadro de demência de Alzheimer, as demências, elas evoluem em estágios de anos. Então, são anos de cuidados. Então, a fase inicial, a fase moderada, a fase avançada e a fase terminal. Então, em cada passo, existem características próprias, em cada fase. Fase inicial demanda muitos dos pacientes são agitados. Tem que ter paciência. Agitação comportamental, delírios, confusão mental, e troca o dia pela noite, essa inversão do ciclo sono-vigília. Então, você tratar de alguém durante o dia, às vezes é mais simples do que você pegar uma família que à noite não dorme. À noite não dorme porque a paciente não dorme. Não dorme porque ela vê bicho, ela confunde tudo, ela não sabe onde está. Pode gritar, ela está na casa dela e pede para ir para a casa dela. Não estou na minha casa, me leva para a minha casa. Então, os referenciais vão sendo perdidos. Então, a gente fala que no tratamento é muito importante manter os referenciais, rotina de vida para o paciente. A hora de acordar, a hora de levantar, do café da manhã, da caminhada. Manter uma rotina correta todos os dias. Como se fosse normal. Isso, mas sempre igual. Ok. Sempre igual, porque ela tem dificuldade nesse processo. Então, a repetição é muito importante. Olha que interessante. Por exemplo, não mudar o ambiente da casa, deixar o sofá onde está, o armário onde está, a cama onde está. Às vezes a paciente entra em delírio, confusão mental, porque mudou simplesmente os móveis. Ela acha que já não está mais em casa. Mudou, não é mais a minha casa. Então você pede para manter o máximo possível os mesmos cuidadores, manter o máximo possível a organização da casa, a rotina de vida. Doutor, é claro, o senhor definiu muito bem que existem estágios, né? Existem estágios avançados, mais graves, enfim, em que a pessoa com Alzheimer ela já não diferencia quem é filho, quem é filha. Ela vê um filho, acha que é o pai dela, acha que é o esposo dela, etc. Às vezes tem alguns comportamentos, ela se sente livre, né? Livre algumas vezes, até no falar, até no comportamento, no dia a dia, etc. Às vezes em alguma situação volta a ser criança, etc. Não tem a questão do limite, do pudor também. Da inibição, não tem, inibição, isso muitas vezes. Então é importante que o senhor falou assim, às vezes
o pai, a mãe, o vô com Alzheimer já não reconhece mais você, já não sabe que você... Muita gente, não me reconhece, eu sou filho, não me trata como filho, eu chamo de pai, não responde, etc. Ou seja, não é culpa dele, né? Não é mais a mãe ou o pai que está ali mais. Exato, né? Então a gente tem que tratar disso. Falou, sei lá, a parede é verde, a parede é verde. Os filhos ficam, não está vendo, pai, é branca. Ou seja, situações do cotidiano. Isso não se trata de fazer, se está dizendo que é branca, está dizendo que é verde, deixa ser verde, porque a memória já está afetada, já está Exato, você tem que entrar na história. É como se fosse uma criança que chega na hora do almoço e quer chupar picolé. E o almoço está pronto. Se você falar não, vai chorar, vai gritar. Cria uma história, entra na história, confabula com aquele paciente. Mas eu vou mentir para minha mãe. Não, não é sua mãe que está ali mais, ela está em outra situação, em outro mundo. É a mãe, mas a pessoa já não está mais nessa esfera do nossa convivência normal. Exato. O universo dela já é outro, né? E muitas vezes para ela aquilo está acontecendo. Então ela conta uma história, veio aqui uma criança e falou tal coisa, não existe essa criança, mas para ela existe. Então, não, pode deixar, mãe, a criança falou comigo também, já vem, já volta. Então, aí... Entrar na história, né? Entra na história. Às vezes pede por familiares que morreu, o cônjuge faleceu já há 10 anos. Cadê seu pai que não chegou ainda? Tá chegando aí, já vem, ele se atrasou hoje, mas tá vindo aí. Exato. Entra na história. Acho que a grande frase entra na história, porque a mente está se corrompida, né? Já está, a memória entrou, digamos assim, na linguagem de computador, entrou o vírus lá e está fazendo um estrago muito grande. Não ela, a pessoa não tem mais culpa, gente, não tem mais culpa. Como disse o doutor, ela pode não saber que você é filho, que você é filha, né? Mas você sabe que é teu pai, você sabe que é tua mãe. Então entra na história porque alivia isso, o sofrimento, alivia a dor, né? Então é importante você ter claro, presente isso, porque é um ser humano que está ali. Vai perdendo a memória, vai perdendo a cognição, vai perdendo os referenciais todos, né? Por isso que é importante também, doutor, não deixar essa pessoa sozinha. Porque se ela se perde na esquina, ela... Não tem jeito. Quantos casos a gente ouve também, né? Diagnosticou demência, infelizmente, perde a capacidade de tomada de decisões. Atos civis, está bloqueado. Direção, carro, bloqueado. Conta bancária, tem que arrumar alguém para fazer a curatela desse paciente, alguém para responder por ele, porque ele não pode mais responder por si. Então é muito importante essa orientação à família. Eu cansei de pegar pacientes que vão ao consultório já com clássico quadro demencial, dirigindo. A família, doutor, mas ele quer. Não depende mais dele, né? Exato, você está fazendo um favor para a mais. sociedade, né? Para a família. Bloquear, conta uma história. Você não sabe, furou o pneu, etc. Não encontrei a chave. Busca uma história, mas não deixa, porque é aquela questão, mesmo andar sozinho, né? Mesmo andar sozinho, vai na esquina, eu vou dar uma volta, né? A pessoa, mas então está recuperando a memória, etc. Tá na esquina, já não sabe mais voltar. Exato. Né? Então, não dá para mexer com fogo, morar em apartamentos, locais ou casas que 2 andares, tem que agir igual criança, colocar tela, porque ela já é um delírio achar que, por exemplo, está pegando fogo, vai ser pela porta, se a porta é a própria janela. Entendi. Então, acidentes podem acontecer, tem que tratar esse paciente como uma criança. Piscina tem que ter cerco. Então, todas essas medidas de segurança devem ser tomadas prontamente ao diagnóstico. E muitas vezes as famílias enrolam esse processo todo, deixando, vamos deixar, papai está bem, calma, ele vai ficar assustado, não pode. E acontece como a gente viu no caso assim da Margarete, né, doutora, assim, que eu só cuido sozinho, e às vezes acontece no interior da família, a gente já vai ver o BT sobre isso, que um fica empurrando para o outro, né, doutor, assim, a pessoa começa a ser um peso, né, então fica empurrando para os outros, etc., e tem que lembrar que tem um ser humano ali, um ser humano que está totalmente agora dependente e desprotegido. Tudo, né? E desprotegido, né, doutor? Completamente. A questão das medicações, alimentação, atividade física, tudo isso continua valendo. E alguém tem que coordenar. É simples. Ela já não consegue algumas atribuições de funcionalidade básica de vida e instrumental. Então, o que a gente faz? Assume esse processo. Então, se ela não consegue trocar de roupa sozinha, você vai auxiliar, vai deixar ela fazer, mas você vai auxiliar. Se ela não consegue sair de casa mais sozinha, que não pode mais, você vai acompanhá-la. Remédio, fundamental. Frei, eu acostumado ao consultório, vem o paciente, a família, e eu falo, e os remédios? Doutor, ela que toma sozinha. Como assim? Se ela tem transtorno de memória, ela não tem condições de pode organizar isso. Tudo ou tomar o mesmo, tudo uma vez só.
Eu queria agradecer, doutora. A Margarete acabou de retornar a ligação, né? Ela disse assim, que gostou muito aqui da reflexão, enfim. Margarete, eu sei que de repente você está dizendo assim, eu cuido sozinho, pode ser que você tenha mais irmãos, etc, né? Mas se Deus te deu essa missão, minha querida, leva com amor, com fé, com caridade, com misericórdia, com ternura. Ela falou assim que vai cuidar da mãe dela até o final da vida, né? Ela está dizendo isso. É emocionante a gente ouvir esse retorno de você, viu, Margarete, assim, porque é um ato de amor, de ternura, de misericórdia, porque, né, essa pessoa já não é mais dona de si, né? A sua mãezinha de 91 anos já não é mais dona de si, pela própria idade, agora por esse estado de Alzheimer. Então, que Deus te abençoe, força e coragem, eu tenho certeza que Deus vai te recompensar muito, viu? Lembra que quando você era pequenininha, tua mãe, ela fazia de tudo para você, né? Defendia vocês todos, enfim, e você em especial. Então agora é um momento de você também cuidar dela. Talvez a tua mãe também tinha sonhos atrás, mas ela estava grávida de você pequeno, etc., renunciou tantas coisas por vocês. Então, é agora o momento, no final da vida dela, com 91 anos, faça assim. Tenho certeza que Deus vai te potencializar, vai te dar carinho, vai ouvir cada prece que você fizer, viu? Diz a palavra, honra pai e mãe. Quem honra pai e mãe tem os seus pedidos escutados, as suas orações atendidas e vida longa e prosperidade. Então faça isso, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem recompensado pela graça de Deus, viu, gente? E parabéns a você, Margarete, e todas as Margaretes que a gente sabe que passam por essa realidade, cuidando de alguém, às vezes carregando esse não é um fardo, mas esse peso, né? Tem as suas cruzes, mas ajudam. Então parabéns e Deus te abençoe, pode ter certeza que a gente vai rezar por você, viu? Vamos chamar um intervalo, na sequência a gente temos muito mais informações para você aí e matérias sobre o Alzheimer. A gente volta já.